pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder. Em parte justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Porque também ao escrever, o medo e as suas consequências me inibem diante de você, e porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e o meu entendimento. Para você as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim. E graças a isso eu pude viver à larga. Desfrutei de inteira liberdade para estudar o que eu quisesse. Não precisei ter qualquer preocupação com o meu sustento, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Você conhece a gratidão dos filhos. Sempre me escondi de você. No meu quarto, com meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você. No templo, não ficava a seu lado. Aliás, nunca tive sentido de família. Não dei atenção à loja, nem aos seus outros negócios. A fábrica, deixei nas suas costas, depois abandonei. E se por um lado, eu não movo um dedo por você, nem uma entrada de teatro eu lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto, talvez, pelo meu último projeto de casamento, mas sim de frieza, estranheza, ingratidão, como se fosse culpa minha, como se eu, por acaso, pudesse, como uma virada do volante, conduzir tudo para uma outra direção, ao passo que você não tem a menor culpa, a não ser, talvez, o fato de ter sido bom demais para mim. Esse seu método usual de ver as coisas, eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, talvez fosse possível, não uma nova vida, porque para isso nós dois estamos velhos demais, mas sem dúvida, alguma espécie de paz. Não a cessação, mas talvez um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Eu sempre gostei de você, Franz Kafka, meu filho. Embora na aparência eu não tenha sido como costumam ser os outros pais, principalmente porque eu não sei fingir como eles. Ora, no que me diz respeito, meu pai, eu nunca duvidei da sua bondade, mas eu considero incorreta essa observação. Você não sabe fingir, é verdade, mas só por isso queria afirmar que os outros pais fingem. É a mera mania de ter razão e não se fala mais nisso? Ou, como de fato acho, a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem e de que você tem a ver com isso, mas sem culpa. Se realmente pensas assim, então estamos de acordo. Naturalmente, eu não digo que eu me tornei o que eu sou só por influência sua. Seria muito exagerado. E bem possível que mesmo que eu tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente eu
Seria um homem sem vigor, medroso, inquieto, hesitante, completamente diferente do que eu sou na realidade. E poderíamos ter suportado um ao outro de uma forma magnífica. Eu teria sido feliz por tê-lo tido como chefe, tio, avô, até mesmo como sogro. Mas, justamente como pai, você era forte demais para mim. Principalmente porque os meus irmãos, eles morreram muito pequenos. As minhas irmãs só vieram muito depois. E que, portanto, eu tive que suportar sozinho o primeiro golpe. E para isso eu era fraco demais. Compare-nos um com o outro. Eu, para expressá-lo bem abreviadamente, um certo Kafka, que não é acionado pela vontade de viver, fazer negócio e conquistar dos Kafka, que age mais secreto, mais tímido, em outra direção, e às vezes cessa por completo. Você, ao contrário, um verdadeiro Kafka, na saúde, apetite, sonoridade de voz, dom de falar, autossatisfação, superioridade diante do mundo, perseverança, presença de espírito, certa generosidade, conhecimento dos homens, naturalmente com todos os defeitos e fraquezas que fazem parte dessas qualidades para as quais precipitam o seu temperamento e, por vezes, a sua cólera. Talvez agora tenha ficado de novo mais alegre, uma vez que os netos e os genros lhe devolveram algo daquele calor que os filhos não puderam lhe dar. Seja como for, meu pai, éramos tão diferentes, e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém quisesse calcular como eu, a criança que se desenvolvia devagar, e você, o homem feito, que se comportariam um com o outro, poderia supor que você me esmagaria sobre os pés e que não sobraria nada de mim. Ora, isso não aconteceu, mas talvez tenha acontecido algo pior. Aqui, contudo, peço-lhe encarecidamente que não se esqueça que nem de longe acredito numa culpa da sua parte. Você influiu sobre mim como tinha de influir. Só que precisa deixar de considerar como uma maldade especial da minha parte o fato de eu ter sucumbido a essa influência. Eu era uma criança medrosa. E além disso, eu era teimoso, como são as crianças. Mas eu não posso supor que eu fosse uma criança difícil de lidar. Nem que uma palavra amável, um silencioso levar pela mão, um olhar bondoso pudesse conseguir de mim o que quisesse. Ora, no fundo, você é um homem bom, brando. Mas nem toda criança tem a coragem, destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Você só poderia me tratar como você mesmo foi criado, com energia, ruído e cólera. E além do mais, isso me parecia ser muito satisfatório, porque queria fazer de mim um jovem forte, corajoso. Naturalmente, hoje não posso descrever sem mediações os seus métodos pedagógicos dos primeiros anos, mas eu posso, talvez, imaginar-os, por dedução, dos anos posteriores. De imediato, eu só me recordo de um incidente dos primeiros anos, e talvez você também se recorde dele. Uma noite, eu choramingava pedindo água. Com certeza não de sede, mas em parte para aborrecer, em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não haviam adiantado, você veio até o meu quarto, me tirou da cama e me deixou ali sozinho, na sacada, de camisola de dormir, diante da porta fechada. Talvez não fosse realmente possível conseguir o sossego noturno de uma outra maneira, mas eu quero caracterizar os seus métodos pedagógicos e os defeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento, eu me tornei uma criança obediente,
mas eu fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, eu nunca pude calcular direito aquele ato inconsequente de pedir água com um terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que um homem gigantesco, o meu pai, em última instância, ele viria até o meu quarto, ele me tiraria da cama e me deixaria ali sozinho, de camisola de dormir, diante da porta fechada, e que, portanto, eu era para ele nada. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, de um pouco de abertura para o meu caminho. Mas ao invés disso, você o obstruiu, com a certeza de que eu deveria seguir outro. Mas para isso, meu pai, eu não tinha condições. Você me estimulava, por exemplo, quando eu batia a continência e marchava direito. No entanto, eu não era um futuro soldado. Ou me estimulava quando eu comia vigorosamente e conseguia beber cerveja. Ou quando eu sabia repetir canções que eu não compreendia. Ou arremedar as suas expressões prediletas. Nada disso, entretanto, fazia parte do meu futuro. E é significativo que até hoje você me encoraje naquilo que lhe diz respeito quando se trata do seu amor próprio, que eu firo, ou que é ferido em mim. Eu já estava esmagado com a simples materialidade do seu corpo. Lembro-me, por exemplo, que muitas vezes nos despíamos juntos numa cabine. Eu, magro, fraco, franzino. Você, forte, grande, largo. Já na cabine eu me sentia miserável, na verdade não só diante de você, mas no mundo inteiro, porque para mim, meu pai, você era a medida de todas as coisas. Mas quando saímos da cabine diante das pessoas, eu, na sua mão, um pequeno esqueleto, inseguro, descalço sobre as pranchas de madeira, com medo da água, incapaz de imitar os seus movimentos para nadar e com boa intenção, mas para minha profunda vergonha você não parava de me mostrar. Então nesses momentos eu ficava muito desesperado. Eu só ficava mais calmo quando você se despia primeiro e me deixava sozinho na cabine, podendo adiar a vergonha da aparição pública, até o momento que você vinha ver o que estava acontecendo e me tirava da cabine. Eu ficava muito feliz, porque parecia que você não notava a minha aflição. Eu também tinha muito orgulho do corpo do meu pai. A isso correspondia, ademais, a sua superioridade espiritual. Você havia subido tão alto, contando com a sua própria força, que tinha confiança ilimitada na sua opinião pessoal. Da sua poltrona, você regia o mundo. Todas as suas opiniões eram certas. Todas as outras eram extravagantes, malucas, anormais. Podia ser o fato de você não ter opinião nenhuma sobre um assunto, que por consequência, todas as outras opiniões relativas a eles eram, sem exceção, erradas. Você podia, por exemplo, xingar os tchecos, depois os russos, depois os alemães, os judeus, na verdade não só sobre esse ou aquele aspecto, mas sobre todos. E no final, meu pai, não sobrava ninguém além de você. Você carregava consigo o que eu acho de mais enigmático nos tiranos, cujo efeito está fundado não no pensamento, mas na própria pessoa. Ora, no que me diz respeito, você efetivamente tinha razão com uma assombrosa frequência. Uma conversa, isso era evidente, pois mal chegávamos a conversar. Mas na prática, você também tinha razão. Bastava
Eu estar feliz com alguma coisa, ficar com a alma plena, chegar em casa e expressá-la para que a sua resposta fosse Já vi coisa melhor. Pra mim, você vem contar isso, garoto? Dá pra comprar alguma coisa com isso? Ora, mas que acontecimento, não, Franz Kafka. Mas que acontecimento, nossa, mas... Naturalmente, não se podia exigir de você entusiasmo por qualquer ninharia de criança, vivendo como vivia, com a cabeça cheia de preocupação e trabalho pesado. Nem era disso que se tratava. Pelo contrário, se tratava do fato de que você precisava causar essas decepções ao fim. Bastava que eu tivesse um pouco de interesse por alguém, que aliás não acontecia com muita frequência por causa do meu jeito de ser. Para que você, sem qualquer consideração pelo meu sentimento e sem nenhuma consideração pelo meu julgamento, interviesse logo com insulto, calúnia, humilhação. Gente inocente, ingênua, como meu amigo, o ator judeu, o Lowe. Teve que pagar por isso. Sem o conhecer, você o comparou de uma maneira horrorosa, da qual eu já me esqueci, com inseto daninho. Ou como com outras pessoas que eram caras, você tinha sempre à mão o ditado: durma com cães, acorde com pulgas. Eu me lembro aqui, em particular, do meu amigo, o ator judeu, o Lowe. Porque eu anotei algumas coisas que você disse para mim sobre ele naquela ocasião, com uma observação. É assim que o meu pai fala sobre o meu amigo, que ele absolutamente não conhece, só porque ele é meu amigo. Era como se você não tivesse a menor noção da sua força. É certo também que eu muitas vezes magoei com palavras. Mas depois eu sempre reconheci, isso me doía, mas eu não podia dominar, refrear a palavra, eu já me arrependi enquanto eu pronunciava. Mas você bradava sem mais as suas. Não se condoía de ninguém, nem antes, nem durante, nem depois. Contra você, meu pai, estava-se absolutamente sem defesa. Como em criança, eu costumava ficar junto a você na hora das refeições e a sua principal lição era uma grande lição em parte sobre o comportamento correto à mesa. O que vem à mesa é preciso ser comido. Não é permitido falar sobre a qualidade da comida. Mas você frequentemente achava a comida um grude. A besta, a cozinheira tinha estragado. Como você tinha uma predileção por comer tudo quente, rápido e em grandes bocados, a criança tinha que se apressar. Reinava à mesa um silêncio sombrio. Primeiro coma, depois fala. Vai. Mais depressa, vai, garoto. Vai mais depressa. Mais depressa. Olha, eu já acabei de comer faz muito tempo. Não é permitido partir os ossos com os dentes. Mas você podia. Não é permitido sorver o vinagre. Mas você podia. O principal é que se corte o pão direito. Mas o fato de você cortar o pão com a faca pingando molho era indiferente. Não é permitido cair restos de comida no chão. E no final, meu pai, a maioria deles estava embaixo de você. Entenda-me bem, meu pai. Esses pormenores teriam sido em si mesmo completamente insignificantes
Eles só me oprimiam porque você, o homem tão imensamente decisivo, não atendia, ele mesmo, aos mandamentos que me impunha. Com isso, o mundo se dividia para mim em 3 partes. Uma, onde eu, o escravo, vivia sob as suas leis, que eram inventadas só para mim e que demais eu não correspondia porque eu não conseguia entender. Depois, um segundo mundo, completamente distante do meu, onde você vivia ocupado em inventar as leis, irritado com o seu não cumprimento. E depois, um terceiro mundo, onde todas as outras pessoas viviam felizes, longe de leis e de obediência. Eu vivi imerso na vergonha. Ou eu atendia às suas leis, isso era uma vergonha porque eu não entendia, ou eu ficava teimoso. Isso também era uma vergonha, porque como é que eu poderia ficar teimoso diante de você? Desse jeito, meu pai, se moviam não as reflexões, mas os sentimentos do menino. Com isso aí não se pode falar nada, né? Porque ele já pula logo no pescoço. Mas na verdade, não é ele a primeira pessoa a fazer isso, meu pai. Você confunde a coisa com a pessoa. É a coisa que pula no seu pescoço. E imediatamente você toma uma decisão sobre ela, sem ouvir a pessoa. E o que vem depois pode, no máximo, irritá-lo, mas jamais convencê-lo. Faça o que quiser. Por mim, você é maior de idade. Eu não tenho mais conselhos para lhe dar. Eu desaprendi a falar. Certamente eu não teria sido, em outro contexto, um grande orador, mas eu teria dominado a fala humana, comum, fluente. Mas ao invés disso, você me interditou a palavra, a sua ameaça. Nenhuma palavra de contestação! E a mão, erguida no ar, me acompanha desde sempre. Na sua presença, quando se trata das suas coisas, você é um excelente orador. Adquirir um modo de falar entrecortado, gaguejante. Para você também isso parecia demais e finalmente eu silenciei. A princípio talvez por teimosia, mais tarde porque eu já não podia pensar nem falar. Como você era meu verdadeiro educador, isso repercutiu em todos os aspectos da minha vida. No geral, é um curioso equívoco você acreditar que nunca me submeti à sua vontade. Sempre do contra em tudo, não é, Franz Kafka? Fato. Julial, se eu tivesse obedecido menos, talvez você estaria muito mais satisfeito comigo. O fato é que as suas atitudes educativas acertaram no alvo. Assim como eu sou o resultado da sua educação e da minha docilidade. Nenhuma palavra de contestação! Os seus recursos oratórios, extremamente eficazes e que nunca falhavam, pelo menos comigo, eram insulto, ameaça, ironia, riso malévolo e, curiosamente, autoacusação.
eu vou fazer picadinho de você! Era terrível quando você corria ao redor da mesa para agarrar um de nós. E é claro que você não queria agarrar, mas agia como se quisesse. E a minha esperança de que minha mãe finalmente aparecia para me salvar. Eu tornei-me instável, indeciso. Quanto mais velho eu ficava, tanto maior era o material que você podia levantar como prova da minha falta de valor. Aos poucos, você, num certo sentido, acabou tendo realmente razão. Previno-me outra vez de afirmar que eu me tornei o que eu sou só por influência sua. Você apenas reforçou o que já existia em mim, mas reforçou muito, principalmente porque você era muito poderoso e aplicou nisso todo o seu poder. Será que você não pode fazer isso assim, assado, Franz Kafka? Será que é demais para você? Naturalmente, para isso o senhor não tem tempo, não é? Naturalmente, não se pode exigir isso do senhor, meu filho. De certo modo, a pessoa já se sentia punida antes mesmo de saber que tinha feito alguma coisa errada. Assim, você sofria. E assim, sofríamos. Nós. Você era tão gigantesco em todos os sentidos. Só mais tarde que eu fui entender que você também sofria muito por causa dos filhos. Felizmente, também havia exceções. Por exemplo, quando eu via dormir à tarde, com os cotovelos apoiados no balcão, ou quando você vinha nos visitar aos domingos, durante as férias de verão, esfalfado de tanto trabalhar. Ou quando, durante a última doença grave da minha mãe, você se encostou na estante de livros, tremendo, de tanto chorar. Ou quando, da minha última doença grave, você veio até o meu quarto, ficou parado assim na soleira da porta e, por consideração, fez um gesto com a mão. Nesses momentos, meu pai, eu deitava no meu leito e eu chorava de felicidade. Eu choro ainda enquanto escrevo. Só para me afirmar um pouquinho diante de você, em parte também por uma espécie de vingança, eu passei a observar, colecionar e exagerar pequenos ridículos que eu notava da sua pessoa. Por exemplo, como você se deixava deslumbrar por pessoas em situação econômica um pouquinho melhor do que a nossa, as quais repetia coisas sem parar. Ou observar a sua predileção por frases indecorosas, de preferência proferidas em voz alta, das quais ria como se tivesse dito alguma coisa particularmente brilhante, quando no fundo se tratava apenas de uma pequena e banal indecência. É fato. E também você nunca me bateu de verdade. Mas os gritos, o enrubescimento do seu rosto, o gesto de tirar o cinto, deixá-lo no espaldar da cadeira, era quase como se batesse. É como quando alguém precisa ser enforcado. Se ele é realmente enforcado, então ele morre logo e tudo acaba. Agora, se ele precisa observar todos os preparativos para o seu enforcamento e só fica sabendo do indulto na hora que o laço pende diante do seu pescoço, então ele pode sofrer a vida inteira com isso. Dos meus pais eu nunca recebi nada, nem durante o serviço militar. E eu ainda tinha que mandar dinheiro para casa.
Mas apesar de tudo, o pai era sempre o pai. Será que o filho entende isso hoje? O que os filhos sabem? Ninguém sofreu assim. Será que um filho entende isso hoje? Você chamava os empregados de inimigos pagos. E eles certamente com frequência o eram. Mas antes mesmo de terem se tornado isso, você parecia ser o inimigo pagante deles. Você se equivoca por completo. Você acredita que por amor e fidelidade eu faço tudo pelos outros e que por frieza e traição eu não faço nada por você, nem pela minha família. Repito, pela 10ª vez. Mesmo em outras circunstâncias, eu teria me tornado um homem acanhado e medroso. Mas até aqui, o ponto onde eu cheguei, existe um caminho longo e obscuro. Na sua opinião, eu estudei sem parar quando eu era criança e mais tarde eu escrevi sem parar. Ora, mas nem de longe isso é verdade, meu pai. Pode-se dizer com muito menos esforço que eu estudei pouco e não aprendi nada. Eu também não mostrei nenhuma previsão sobre a possibilidade de um casamento. Para mim esse é o maior terror até agora da minha vida. Eu estou convencido de que casar, fundar uma família, acolher todos os filhos que vierem e guiá-los um pouco nesse mundo inseguro é o máximo que se pode conseguir. O fato de serem tantos os que conseguem não é uma prova em contrário, pois em primeiro lugar, efetivamente não são muitos os que conseguem, e em segundo lugar, aqueles que conseguem, não conseguem assim, apenas acontece com eles. Não é aquele máximo, mas é algo muito nobre, muito honroso. E por que então que eu não me casei? Havia obstáculos em todas as partes, mas a vida, meu pai, consiste exatamente em aceitar esses obstáculos. O obstáculo essencial, porém, é que do ponto de vista espiritual, eu sou incapaz de me casar. Isso se expressa pelo fato de que a partir do momento que eu decido me casar, eu não consigo mais dormir. Eu fico andando para lá e para cá dia e noite, isso não é vida. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. O casamento é talvez a maior prova de autoliberação e independência. Eu teria uma família, o máximo que se pode conseguir. Ou seja, o máximo que você conseguiu. Ou seja, eu seria igual a você. Se eu quiser me tornar verdadeiramente independente, eu tenho que fazer alguma coisa que não tenha a menor ligação com a sua pessoa. Mas o mais importante é o receio por mim mesmo. Até as minhas tentativas de casamento, eu cresci mais ou menos como um advogado judeu, um homem de negócios, que vive o dia a dia com cheio de preocupação e maus pressentimentos, mas sem uma contabilidade precisa. Tudo é registrado, mas nunca é submetido a um balanço. Chega, porém, o momento em que o balanço é forçoso, ou seja, a tentativa de casamento. E no que se diz respeito às grandes somas com que se é preciso contar durante a vida, é como se até aqui não tivesse tido nenhum ganho e tudo fosse tão somente uma grande dívida. Agora casa sem ficar louco.
aqui termina. Até agora. A minha vida com você. E ela carrega consigo essas perspectivas para o futuro. Se caso abarcasse com um olhar a fundamentação do medo que eu tenho de você, então talvez você poderia responder. Você afirma que eu simplifico a meu favor quando eu explico a minha relação com você apenas através da sua culpa. Mas o fato é que você a torna, se não mais difícil, pelo menos bem mais em conta naquilo que lhe diz respeito. Em primeiro lugar, rejeita qualquer culpa e responsabilidade da sua parte, e nisso, portanto, nosso comportamento é o mesmo. Mas ao passo que eu atribuo toda a culpa a você, ou a franqueza que está nos meus propósitos, a sua vontade de ser super sensato, super afetuoso, absolvendo-me assim também de qualquer culpa. A despeito de todos os discursos sobre o meu modo de ser, natureza, oposição, desamparo, fui eu o agressor, enquanto tudo aquilo que você fez foi apenas autodefesa. Portanto, você já teria conseguido o bastante com a sua insinceridade, pois me provou 3 coisas. Primeiro, que você é inocente. Segundo, que eu sou culpado. E terceiro, que por pura grandiosidade e generosidade, você está disposto não só a me perdoar, mas a provar, seja lá como for, contra a verdade, que eu também sou inocente. Isso poderia, por hora, me bastar, mas ainda não basta. Admito que lutamos um contra o outro, Franz Kafka, meu filho, mas há 2 tipos de luta. O combate cavalheiresco, onde se medem a luta dos contendores independentes e cada um luta por si, ganha por si, ou perde por si. E a luta do inseto daninho, que não só pica, como suga simultaneamente o sangue para conservar a vida. Este é o verdadeiro soldado profissional, e você é isso! Está inadaptado para a vida, para se ajustar confortavelmente nela, despreocupado, sem auto-recriminações. Você demonstra que eu tirei toda a sua capacidade para a vida e a coloquei no meu bolso. Não importa que agora você seja incapaz para ela. A responsabilidade é minha. Mas você se faz arrastar física e espiritualmente por mim. Em primeiro lugar, tanto aqui como em toda parte, eu nunca quis ser um obstáculo à sua felicidade, garoto. E em segundo lugar, eu não quero jamais ouvir de um filho meu uma censura dessa natureza. Mas será que a autossuperação com a qual eu abri caminho ao seu casamento ajudou em alguma coisa? Absolutamente nada. A minha aversão ao seu casamento não teria impedido. Pelo contrário, teria sido um estímulo para você se casar com a moça. Pois a tentativa de evasão, conforme você se expressa, teria sido sem dúvida completa. E a minha permissão ao seu casamento não teria impedido. Pois de todas as maneiras você demonstra que eu sou o culpado por você não se casar. O fato, porém, contudo, entretanto, é que até agora você não me provou nada. A não ser que todas as minhas recriminações eram justificadas e que faltou uma, especialmente legítima: a recriminação da insinceridade, da bajulação, do parasitismo. Se eu não me equivoco muito, Franz Kafka, meu filho, você ainda está parasitando em mim
com essa sua carta! Não vem de você, meu Pai, mas de mim. Nem mesmo a sua desconfiança dos outros é tão grande quanto a minha autodesconfiança, para qual você me educou. Não nego essa sua objeção, uma certa legitimidade, e além do mais, contribuir com algo novo para a caracterização do nosso relacionamento. É claro que as coisas elas não se encaixam tão bem quanto as provas contidas aqui na minha carta, porque a vida, meu Pai, é muito mais que um quebra-cabeças, muito mais que um jogo de paciência. Mas com a correção que resulta dessa réplica, alcançou-se, a meu ver, alguma coisa tão próxima da verdade que pode nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leves para mim. Para você também, meu Pai. Franz.
sanatório entre o dia 9 e o 19 de novembro de 1919. Portanto, vai fazer em novembro agora 100 anos que essa carta foi escrita. Essa carta nunca foi entregue ao pai. Eu vou fazer, semana que vem, nas oficinas culturais Oswaldo de Andrade, quinta e sexta às 8 e sábado às 6, 30 lugares apenas grátis. Por favor, divulguem os amigos. E eu queria dedicar esse espetáculo ao meu mestre, em memória dele, Antunes Filho, que me ensinou tudo que eu sei. E quero muito agradecer ao Álvaro Machado e à Biblioteca Mário de Andrade por terem nos convidado para trazer esse espetáculo aqui e levar a vocês. Acompanhe a gente, Companhia Satélite, Dionísio Neto nas redes sociais, e viva o Teatro Brasileiro. Boa noite.